Olá, espero que esteja caminhando bem nos estudos, fazendo os exercícios, respondendo as questões, fazendo as peças e assistindo às videoaulas, ok? Nós vamos fazer hoje terminar a petição inicial que nós já vimos, o endereçamento. Então nós já sabemos como deve ser procedido o endereçamento, é o douto juízo da vara. Falamos também da qualificação, então nós já falamos da qualificação, do tipo de procedimento, sumário, sumaríssimo, ordinário. Na última aula nós tratamos das preliminares de méritos na petição inicial, que nós temos a questão da comissão de conciliação prévia, a tramitação preferencial, a justiça gratuita, assistência judiciária gratuita. Se você esqueceu, reveja novamente a aula para não ficar nenhuma dúvida. Agora nós vamos falar sobre o mérito. Muito bem. O mérito é a parte mais fácil da nossa petição. É lógico que quando a gente estiver fazendo a prática, nós vamos perceber que o primeiro parágrafo é onde nós vamos narrar os fatos, o que aconteceu no problema. É o que o examinador está querendo identificar que você sabe fundamentar. Então você vai guardar o seguinte: no primeiro parágrafo, você não vai escrever isso aqui, mas no primeiro parágrafo você vai contar o fato. Você vai narrar o que aconteceu. E você vai tentar identificar, você vai ver que na hora que nós estivermos fazendo uma peça prática, a gente começa a colocar na lateral para poder identificar quais são as possibilidades. E aí nós vamos buscando os fundamentos jurídicos. Lembrando que o fundamento jurídico não basta você citar somente o artigo, ou citar a súmula, ou citar o OJ apenas. Você tem que parafrasear o que estiver na súmula, o que estiver na OJ, o que estiver no artigo. Você tem que quase que transcrever aquele texto para dentro do seu fundamento. E por último, o terceiro parágrafo, você vai formular pedido. É mais ou menos assim. Vamos dar uma ideia, vamos imaginar que tenha contado para você que José trabalhou para um empregador, uma empresa do ramo automobilístico, e trabalhava das 8 às 20 horas com apenas 1 hora de almoço. Isso é o fato. Ora, se ele trabalhava de 8 às 20 horas, nós temos que a pessoa deve trabalhar apenas 8 horas por dia. Se o que ultrapassa, considera-se horas extras. Então, nesse caso, nós temos o tópico aí relacionado com horas extras. E nós iríamos criar um título, então, se a gente identificar, nós vamos criar um título de horas extras. A gente cria um título de horas extras. O primeiro parágrafo, nós vamos contar esse fato, que fulano trabalhava de 8 até as 20 horas. E os fundamentos? Nós vamos verificar os fundamentos lá na CLT, questão de horas extras. Vamos também encontrar lá na Constituição Federal o fundamento jurídico de que as pessoas têm que trabalhar 8 horas por dia ou 44 horas semanais. E na CLT nós encontramos que aquele que ultrapassar o limite vai ter direito também ao adicional, tanto na Constituição Federal quanto na CLT. E a gente vai citar aqui os fundamentos jurídicos. E o pedido? A gente vai querer o quê? Horas extras com adicional de 50%. Então, se você aprender a dividir a sua petição inicial em cada título, você formular desta forma aqui, você vai ver que vai ficar muito mais fácil em cada título. Horas extras, por exemplo, adicional de periculosidade, a gente conta o fato, fundamento, pedido. Se for adicional de periculosidade, fato, fundamento, pedido. Se for questão de reintegração, fato, fundamento, pedido. Então você tem que lembrar, no mérito, fato, fundamento, pedido. Esse é fácil, na prática nós vamos verificar que é simples, tranquilo. Agora, os honorários de sucumbência. Os honorários de sucumbência você não pode esquecer agora, porque isso agora é direito do reclamante, tanto do reclamante quanto do reclamado, ou seja, é direito do advogado do reclamante, do advogado do reclamado, fazer jus aos honorários sucumbenciais, que é no percentual de 5 a 15%, mas nós vamos pedir o máximo. Então, a Lei 13.467, que é a reforma, adicionou o artigo 791-A. Então, o artigo 791-A é a nossa fundamentação, dispondo que ao advogado serão devidos honorários de sucumbência fixados no máximo 15% sobre o valor do proveito econômico obtido. Então, nesse caso, faria jus a 15%. Portanto, deve a reclamada ser condenada a pagar o valor dos honorários em fixação. Eu vou pedir para que você decore, memorize os honorários de sucumbência, esse texto. Esse texto você pode utilizar tanto na contestação quanto na petição inicial. Lembrando que não é só na petição inicial que nós teremos direito.
tanto o advogado reclamante quanto o advogado reclamado vai fazer jus aos honorários sucumbenciais, novidade fresquinha da reforma trabalhista e que você vai lembrar de pedir na sua petição. E a outra parte que nós vamos verificar aqui é os pedidos. Aí os pedidos fica fácil. Lembrando agora que, de acordo com o artigo 840, parágrafo 1º da CLT, todos os pedidos têm que ser certo. Então o valor tem que ser líquido. E aí você vai repetir, por exemplo, lá, vamos supor que o primeiro foi reintegração. Aí você vai pedir a reintegração ao emprego. Letra B, se for horas extras, vai pedir horas extras e colocar na frente, valor líquido. Exemplo aqui, ó, horas extras com acréscimo 50%, valor líquido. Não precisa calcular, não é obrigatório você saber fazer os cálculos para fazer os pedidos. Então, muita atenção, que é simplesmente desta forma. Então, você vai pegar todos os terceiros parágrafos do seu mérito e formular o pedido. Beleza? Então, você tem que memorizar os honorários de sucumbência e tem que memorizar agora também os requerimentos finais. Requerimentos finais você vai ter que memorizar também. Não tem jeito de ficar sem memorizá-los. Então, o reclamante requer. Você, reclamante, tem que requerer o quê? Notificação do reclamado. Para que você pede a notificação do reclamado? Para ele apresentar a defesa. Então, para ele apresentar resposta à reclamatória trabalhista. Sob pena de quê? De revelia. Se ele não apresentar, vai ser revel o autor. Você vai pedir também a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, em especial depoimento pessoal, do representante legal da reclamada, a oitiva de testemunhas, prova pericial e juntado de novos documentos. E, por fim, você requer a procedência dos pedidos com a condenação do reclamado, pagamento de todas as verbas postuladas acrescidas de juros e correção monetária. Atribui-se à causa, valor superior a... Aí você vai identificar se o valor líquido, o valor superior. Hoje, antigamente, o procedimento sumaríssimo era que exigia a obrigatoriedade de liquidação dos pedidos. Hoje, todos os procedimentos, sumário, sumaríssimo e ordinário, vão exigir a liquidação dos pedidos. E aí você vai terminar com chave de ouro nestes termos: pede deferimento, local e data, advogado e OAB. Detalhe, não assine a sua prova. Não faça nenhuma assinatura aqui identificando. Ah, mas se não assinar... Não é para assinar. Não é para inventar número de OAB. Não pode. Nem colocar a localização aqui. O ideal é só colocar local, data, advogado, OAB. Você já está identificando para o examinador que você tem conhecimento que a peça tem que ter assinatura, que a peça tem que ter o advogado ali. Ok? Isso é o que nós tínhamos então para a petição inicial. Espero que você consiga formular a petição. Todas as petições, são 4 petições que nós vamos trabalhar durante esse curso, porque são as 4 que caíram nas provas. E nós vamos pegando o jeito. Você vai ver que é muito fácil elaborar as peças, tanto se for petição, contestação ou recurso. Qualquer dúvida, encaminhe um e-mail, edersonfelix@msn.com, e aí eu respondo para você. Logo, eu vou também encaminhar novos exercícios para que você possa resolver. Um grande abraço e bons estudos!